com saudade de pregar na terça-feira aqui, irmãos. É um misto de sentimento eu tô aqui, hein? Saudade de pregar nas terças-feiras, mas um orgulho santo de ver tantos pregadores abençoados que o Senhor tem levantado nessa igreja aqui, hein, irmãos? Meu Deus do céu, Deus tem sido bom conosco no que diz respeito ao ministério da palavra. É ou não é? Você também acha isso ou não? Deus tem sido bom conosco no que diz respeito ao ministério da palavra, porque eu estive ausente da pregação aqui algumas terças-feiras e acompanhando as mensagens. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Deus tem falado muito conosco. Cada mensagem aí abençoada. Às vezes a gente acha assim que estar preso a um livro, como nós fazemos aqui às terças-feiras, né? Pode se tornar algo assim. Como é que tem texto que não dá para você fazer, não dá para você. Mas hoje nós estamos entrando no último capítulo de João. E não teve um versículo sequer que não foi lido e não foi pregado em todo esse livro. Então a palavra de Deus, ela se renova, irmãos, a cada manhã, ela é maravilhosa. E eu não vou terminar João hoje, porque quero falar de um texto e um tema específico aqui, mas provavelmente a semana que vem, acredito eu, que o próximo pregador vai fazê-lo, né? Ou não também, não sei. Mas eu quero ler aqui do verso de número 1, João 21, do 1 ao 14, amém? Então, com o seu coração aí, sentados mesmo, mas com o seu coração cheio de reverência, na presença do Senhor, vamos à leitura do texto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te damos honra e glória, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco por meio de
todos os irmãos que têm ministrado aqui às terças-feiras. Todos aqueles que têm ministrado a Tua palavra aqui, ó Deus, têm tido uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. Nós não cremos que será diferente hoje. Sabemos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. E nós queremos, ó Deus, estar com os ouvidos atentos para ouvir. Com a mente, ó Deus, aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Conduz-nos, que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos encha. Abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos sair daqui cheios e edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente é pai e mãe, a gente tem dentro do nosso coração um sentimento, uma certa apreensão quando os nossos filhos chegam a uma idade de adolescência, de juventude, porque essa é uma idade em que eles estão descobrindo o mundo, fora das asas dos pais. E todos nós, na nossa infância, na nossa juventude, adolescência, nós somos influenciados por tantas coisas, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu andava com uma turma de amigos da mesma idade, e eu assim, não tinha aptidão para liderar. Eu nunca fui um líder nato, né? Aquilo que a gente aprendeu de liderança, a gente teve que desenvolver ao longo da vida, por meio de estudo, por meio de aprendizado. Mas tem gente que tem esse negócio, está na natureza, não precisa fazer muita coisa. E aí tinha lá no meu grupinho esses aí que eram os líderes, e normalmente a gente, que era os mais bobinhos, mais inocentezinhos, ia na onda, né? Eu me lembro que tinha coisas que nós fazíamos que eu me sentia muito mal depois, pensando naquilo, porque aquilo não era o que meu pai me ensinava, aquilo não era o que minha mãe me ensinava. Eu tenho certeza que eram coisas que os meus pais não aprovariam se vissem a gente fazer. Mas aquela época a gente ficava muito na rua, jogava bola, e aí eu lembro que a gente tinha algumas brincadeiras que eram brincadeiras assim embaçadas mesmo, né? De você assim, você tomou uma sainha no futebol, você ia lá para a parede, ficava lá na parede assim, ó, e o time inteiro assim, todo mundo que estava jogando, pegava a bola e tinha lá a marca do pênalti, e a gente acertava nas costas do cabra, né? Só porque ele tomou uma saiotinha. Então era coisa daí, irmão, eram umas coisas violentas que a molecada fazia. E aí, eu como eu não era, tinha uns caras que faziam assim, ó, quando alguém tomava uma sainha, tinha uns caras que faziam assim, minha vez, agora me aguenta. Eu era aquele cara que chutava a bola com mais tranquilidade, entendeu? Não era aquele malvado que chutava. Mas mesmo assim, isso assim, era ruim para mim. Mas a gente estava na brincadeira, no meio da onda ali, da galera. Então a gente acaba sendo influenciado pelo ambiente que a gente está e pelas amizades que a gente tem. Então assim, caminhos que talvez não eram caminhos que eu andaria pelas minhas convicções, mas por causa do momento ali, da amizade, da coisa tá acontecendo, a gente acaba entrando na onda e fazendo. E assim como na infância, na adolescência, na idade adulta a gente também continua sendo influenciado por amigos, influenciado pelos irmãos, influenciado por aquilo que a gente ouve, pelas notícias, por aquilo que a gente lê, pelos nossos pastores, os nossos líderes. A gente a todo momento está recebendo influência de algum lugar. Sofremos influências de todos os lados. Constantemente nós estamos sofrendo influência dessas esferas que a gente vive. E talvez uma dessas influências ou situações que você viveu
ou escolhas que você fez, talvez algumas dessas coisas que você viveu, que você enfrentou, ou alguma influência que você recebeu, ou algo que lhe aconteceu, fez com que você se afastasse do Senhor. Às vezes a gente vem numa caminhada boa com Deus e de repente acontece alguma coisa que dá uma esmorecida na gente, não é? Às vezes é dentro da nossa casa, com a nossa família, às vezes é com os nossos filhos, às vezes é com alguém, irmãos da igreja, às vezes acontece coisas, ou às vezes nós recebemos notícias que dão esse choque na gente e que nos influenciam, que nos direcionam, e a gente acaba se afastando do Senhor. Talvez algo tenha nos feito mal, e aí a gente acaba tomando um caminho, tomando um rumo diferente daquele que é o caminho e o rumo de Deus para a nossa vida. Eu já preguei esse texto outras vezes, e eu já olhei esse texto com outros olhos, com os quais eu vou olhar hoje. Eu já olhei para um Pedro aqui, e já disse o seguinte: o Pedro, ele se acovardou com o erro que ele cometeu e fugiu. Porque quando nós olhamos o texto, a primeira impressão para mim era essa: Pedro pisou na bola com Jesus, negou Jesus e falou assim: vou voltar para a minha vida, porque aqui já era, não dá mais, então eu vou voltar a pescar. E às vezes nessas nossas decisões, outras pessoas vão com a gente. Nessa sua decisão de se afastar do Mestre, de se afastar do Senhor, de se afastar da casa de Deus, outras pessoas vão na mesma pegada. Então eu tinha tinha esse pensamento. Então, o Pedro se acovardou e ainda levou uns irmãos com ele, o miserável. Mas ontem, olhando para esse texto e pensando de novo, eu olhei diferente para esse texto, irmãos. Olhando para Pedro aqui, eu não acredito que Pedro estava ali decidido a voltar para uma velha vida. Olhando para esse texto, eu vejo essa ação de Pedro de voltar a pescar como uma atitude desesperada de novamente se reencontrar com o Mestre. Porque se você se lembra, foi numa pescaria que Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, naquele mesmo cenário, naquela praia. E eu acredito que a atitude de Pedro de voltar e dizer: eu vou pescar, tenha sido talvez uma atitude desesperada, buscando um reencontro com Jesus, naquele mesmo ambiente, daquela mesma maneira, ali onde ele havia tido um encontro com Jesus, e ali onde ele se rendeu aos pés do Pai e disse assim: Senhor, afasta-se de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Ali no mesmo barco, no mesmo mar, foi onde Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus, que transformou ele, transformou a vida dele, transformou a história dele. E ele quer viver aquilo novamente, ele quer experimentar aquilo novamente, porque por algum motivo Pedro viu que não valia a pena estar longe do Mestre. Ele viu que aquilo que ele tinha feito, os motivos pelo qual ele havia se afastado do Senhor, não eram motivos que justificavam o seu afastamento. E aí Pedro diz o seguinte: eu vou pescar.
Eu me lembrei quando eu estava fazendo essa mensagem de uma vez que eu fui pescar. Mas não foi uma pescaria de barco, não. Eu fui pescar no sentido figurado, você vai entender. Foi um momento muito difícil no meu ministério, aonde eu coloquei em xeque aquilo que era a minha vocação. Eu disse assim: Senhor, o Senhor me chamou para esse negócio mesmo? Eu não me sinto qualificado para isso, eu não me sinto capaz disso, eu não me sinto apto para isso. E nesses dias, buscando a Deus e orando a Deus, nos dias em que eu estava enfrentando essa adversidade ministerialmente com a igreja, o Senhor falou para mim: volta para o lugar da promessa, vai pescar, vai pescar. E ali eu entendi que era para eu voltar para o lugar onde Deus tinha me chamado, para o lugar onde eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: eu vou te separar para ser um pastor das minhas ovelhas. E eu voltei, pedi a chave da igreja lá de Osasco para o pastor Aldemir. Falei: pastor Aldemir, eu quero ter um período de oração aí, que o Senhor mandou eu ir pescar. Estou traduzindo aqui agora para nossa, agora que eu estou falando isso, mas naquela época eu falei assim: o Senhor mandou eu voltar no lugar onde Ele me fez a promessa. E ali, irmãos, aonde o Senhor fez a promessa para mim, eu tive algumas horas de oração com o Senhor. E o Senhor falou tanto ao meu coração, o Senhor ministrou tanto ao meu coração e renovou o chamado dEle para a minha vida. E disse assim: filho, foi eu que te chamei, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque foi eu quem te escolhi. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E se eu te escolhi, isso vai passar. Se eu te escolhi, não é isso que vai parar o que eu tenho para você. Então talvez aquilo que você viveu ou está vivendo te afastou do Senhor e fez com que você perdesse um pouco essa noção de propósito para a tua vida. Será mesmo? E às vezes a gente está como Pedro, colocando em xeque aquilo que o Senhor falou para nós, aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração em um dia. E aí, por conta de algo que porventura tenha acontecido na sua vida, Pedro negou a Jesus 3 vezes, e aquilo matou ele por dentro. Matou ele por dentro. E eu entendo que essa atitude de Pedro de voltar para o mesmo lugar onde ele teve um encontro com Deus, é uma atitude de dizer o seguinte: eu quero voltar para esse mesmo lugar, porque eu quero ver se ele vai aparecer de novo, eu quero ver se ele vai voltar a falar comigo e a conversar comigo, se ele vai voltar a me chamar de amigo, se ele vai renovar as promessas que ele fez para mim, se ele vai renovar as suas palavras para o meu coração. Então eu não sei, querido, talvez você está me ouvindo aí pela internet, ou você está aqui, você tem vivido esse momento onde você se afastou do Senhor por causa das circunstâncias da sua vida, talvez, eu não sei. As coisas que aconteceram na sua vida, as coisas que aconteceram na sua família ou no seu trabalho, acabaram afastando você do Senhor. As coisas que aconteceram dentro da igreja. Irmãos, como eu tenho pessoas que eu conheço, que congregavam comigo lá na igreja de Osasco, que hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor. Se porventura você está me ouvindo aí, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor por causa de alguma decepção dentro da igreja. Eu não sei, mas a realidade é que você hoje tem se afastado dos caminhos do Senhor. Você está mais longe do que você gostaria, e essa distância tem feito com que você volte. Mas aí o Senhor nessa noite está chamando você para ir pescar. Sabe aquele ditado que diz do pescador: está nervoso? Vai pescar. Está afastado?
vai pescar. Talvez você não possa voltar como eu fisicamente, ou como Pedro, fisicamente ao lugar onde ele falou ao seu coração pela primeira vez. Talvez você não pode fazer esse regresso. Se você puder e estiver afastado, volte lá e deixe o Senhor ministrar o teu coração naquele lugar. Mas se você não pode, fecha a porta do teu quarto e fala ao Senhor: Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor novamente. Tranca a porta do teu quarto e, numa tentativa como a de Pedro, busque reencontrar-se com o Senhor. E diz assim: Senhor, eu quero acordar desse pesadelo, eu quero acordar dessa vida longe do Senhor, eu não quero mais isso. Para mim isso parece um tempo em que eu estava sonhando e tendo um pesadelo, dormindo espiritualmente, mas eu não quero mais isso. Eu quero acordar, eu quero voltar. Eu quero voltar a estar contigo. Eu quero voltar a ouvir a sua voz me dizendo: vai para a direita, joga a rede na esquerda, vai por aqui que você vai pegar o peixe. Eu quero voltar a sentar à mesa com o Senhor e o Senhor me servir, e experimentar do pão da vida. Vai pescar. Vai pescar. E aí, irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando eu estava fazendo essa pregação, Deus me trouxe à memória uma música do João Alexandre, chamada Vou Pescar. E essa música tem tudo a ver com esse entendimento que nós trouxemos aqui. Tudo a ver, tudo a ver. Ela se enquadra nesse entendimento. Pega o meu celular ali, Éder, por favor. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus preparou, nessa noite o Senhor preparou a churrasqueira, a brasa e a mesa. E Ele está dizendo para você: sabe esse negócio aí que te afastou de mim? Vamos queimar esse negócio na brasa. Vamos sentar junto aqui. Vamos sacrificar esse negócio, pôr no fogo isso. E vamos assentar à mesa juntos novamente. Vamos pescar novamente. E aí a música do João Alexandre diz assim: dá um tempinho aí, Kaique. Ou então procura ela aí. Vou pescar. Cadê? E eu quero dividir com vocês essa letra, porque ela é muito pontual para aquilo que nós vamos, para aquilo que nós ministramos aqui. Aleluias. Diz assim, ó. Eu viajei, irmãos, com essa música hoje. Viajei. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasa queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta à fogueira. Agora essa parte eu não me lembro de bem. Melhor lançar tudo que é palha no fogo,
olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. E aí ele termina assim: tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar. Vai pescar nessa noite, amém? O Senhor te convida a pescar para que nesse momento, nesse ato, você possa se aproximar dele novamente. Você possa voltar para os braços dele. Você possa entender que ele tem um chamado para a tua vida, um propósito para a tua vida. E que talvez o lugar onde você está não é o lugar que o Deus tem para você. Talvez o Senhor está te esperando em volta da mesa, da fogueira, porque Ele quer queimar no fogo tudo que te afasta dEle, tudo que te magoou, tudo que te decepcionou. E Ele quer reconciliar você com o propósito dEle para a sua vida, amém? Vamos pescar então, gente? Amém? Vamos colocar de pé? Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reencontrar com o Senhor, no mesmo cenário, no mesmo lugar, para renovar o mesmo chamado que o Senhor fez para a nossa vida. Talvez Deus tenha te chamado há alguns anos atrás, e Deus tenha falado para você: filho, você vai ser um grande pregador, filha, você vai ser uma grande ministra de louvor, filho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Filho, eu vou te usar na oração de forma poderosa. Você vai ser um intercessor do meu povo, um intercessor na minha presença. Você vai, assim como Moisés, se colocar na brecha. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração e há quanto tempo Ele falou, mas talvez isso tenha ficado esquecido por causa das circunstâncias. Mas nessa noite o Senhor quer te chamar de volta para a fogueira. E nessa fogueira Ele quer deixar tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te atrapalha do seu propósito. E Ele quer fazer com que você volte. Ele quer guiar você novamente. Sabe o que é interessante, querido? Que quando os discípulos eles reconhecem que é Jesus. A palavra diz que Pedro estava sem camisa, estava pescando. Pedro põe a camisa, ele não espera o barco chegar na margem. Ele bota a camisa e pula na água. Fome e sede. Deixa Deus renovar essa fome e essa sede no seu coração. Eles pegam 153 peixes. Isso é sucesso na pescaria. Sucesso. Mas o sucesso com Jesus, sabe o que faz a gente fazer? Esquecer os peixes, esquecer as riquezas. Estamos tendo sucesso na pescaria, amém, mas não é isso que eu quero, não é isso que me importa. O sucesso é uma bênção, mas diante de quem Ele é e da presença dEle, de estar à mesa com Ele, isso pode esperar, isso fica para trás, isso fica para segundo plano. Tanto que eles só voltam para pegar o peixe depois que Jesus fala para ele: ó, só tem um aqui, vai lá pegar. Participa aí, vamos fazer um rachar aí e fazer um churrasco aqui, ou fazer um shiramichu, mochuri, né? Vamos fazer Jesus chama eles para poder compartilhar ali, que nem o Kaique falou, né, no domingo. Mas eles tinham largado os peixes dentro do barco, irmãos, porque o que eles queriam era ver o mestre, era estar com o mestre.
talvez você se afastou do mestre por causa dos peixes. Ou talvez você tenha se afastado do mestre porque queria encher o seu barco de peixe. Tem muito pastor que se afastou do mestre para encher o barco. Tem muita ovelha que se afastou do mestre para encher o barco. E ele não larga aquele barco por nada, porque aquele barco se tornou a vida dele. Mas Deus chama, sai do barco. Aquilo que eu te dou é para que você compartilhe. Mas não é o propósito pelo qual você vive. Aquilo que eu te dou, aquilo que tem enchido o seu barco, é para que você traga para a fogueira e a gente reparta, e a gente divida, e a gente compartilhe. Porque a mesa é mais importante do que o barco. Então vai pescar. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.